Boa noite a todos. Iniciando as nossas atividades de hoje, após aquela leitura, nós vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Do nosso lado, nós agradecemos a presença de todos vocês que estão aqui presentes conosco, aos que nos assistem pelas redes sociais, aos que estão chegando pela primeira vez à nossa casa, pelas primeiras vezes. Sejam todos bem-vindos. É por vocês que nós estamos aqui todos os dias e é por vocês que nós mantemos a nossa instituição. Aos que nos assistem pelas redes sociais, mais uma vez a mesma recomendação de curtir, compartilhar e, se possível, daí pode até comentar. Quanto mais a interação a mensagem tem, mais alcance ela vai adquirindo. Hoje, o trabalho da noite vai estar a cargo do Márcio Lima e ele vai desenvolver o tema Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Desde já, que ele possa ser inspirado, que ele possa ser amparado no trabalho que ele se propôs a fazer, e do nosso lado, que possamos aprender a mensagem que ele nos traz com tanto carinho. E para iniciar então, eu convido a todos que elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando o amparo da espiritualidade amiga para a nossa reunião de hoje. Que os benfeitores que sempre nos assistem estejam junto de nós, como sempre estiveram, nos inspirando, nos guiando, nos guardando, concorrendo para o bom andamento da nossa reunião, que a nossa reunião transcorra na mais perfeita paz e harmonia. E assim, na certeza de que seremos atendidos, confiantes de que seremos assistidos, nós damos por iniciado a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Com a palavra, então, do nosso companheiro Márcio, mais uma vez, que você seja feliz na sua explanação. Boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui, né? Para a gente poder continuar estudando, né? Falo para todo mundo que eu não sou palestrante, né? Tem uns aí que é palestrante, né? Paulo José está no outro patamar, né? Mas a gente está sempre buscando estudar, né? Estudar o Evangelho, buscar aprender um pouquinho, né? Eu falo todas as vezes que eu venho aqui, o Evangelho, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, né? Cada vez que a gente lê um pouco, a gente tira uma lição, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o capítulo 7, itens 1 e 2, né, que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então essa é a boa-aventurança, né, que inaugura ali o Sermão do Monte. E quando a gente pega para ler esse pedacinho, né, a gente olha e fala que, né, Jesus não trouxe isso ao acaso, né? Quando Jesus fala que bem-aventurados os pobres de espírito, né, ele está ali estabelecendo uma condição, né, para isso, né? Uma condição moral para o ingresso no reino de Deus. Então, vamos falar assim, o ingresso que a gente precisa para estar, né, participando do reino de Deus, né, é a questão que a gente tem, né, de ser o pobre de espírito, né? E a primeira impressão que a gente tem quando a gente fala, né, de pobre de espírito, ela acaba sendo uma questão até contraditória, né? Porque quando Jesus fala sobre o pobre de espírito, ele não está querendo falar aqui de pobreza intelectual ou de ignorância, né? Mas sim da humildade moral. Então ele fala aqui para nós que é a simplicidade, né, de coração, a ausência de orgulho. Então, quando a gente fala aqui de pobre de espírito,
não é algo pejorativo, né, que Jesus está querendo deixar aqui, né? Até porque, se a gente imaginar que a inteligência ela faz parte do nosso processo de evolução, então por que Jesus ia falar isso, né? Então quer dizer que no reino dos céus os inteligentes não entram, né? Os cultos não entram. Então não é isso que Jesus está trazendo para a gente. E quando a gente olha, né, esse pensamento, Cristo ele afasta para nós essas interpretações literais, né, de seguir essa interpretação à risca, né? Ele demonstra bem que a bem-aventurança, né, essa bem-aventurança, ela é um convite para a libertação do ego, né? É deixar o ego de lado, focar, né, mais no nosso progresso espiritual através da humildade, né? O que é então esse verdadeiro sentido, né, do pobre de espírito? Então a gente começa a analisar que os pobres de espíritos, né, são aqueles que não se orgulham do que sabem, né, que não se julgam superiores e que reconhecem diante de Deus a própria pequenez moral, né, reconhece as suas próprias dificuldades. Não é aquela pessoa que se diz dono da verdade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, né? Quando Jesus diz isso, ele não está elogiando a ignorância, nem dizendo, né, que é melhor não estudar ou não pensar. Pelo contrário, né? Jesus nunca valorizou a falta de conhecimento, né? Toda a sua vida ela foi um convite, né, ao crescimento e ao aprendizado, à iluminação interior. Então Jesus sempre trabalhou, né, e trabalha com a gente buscando o quê? O nosso crescimento, né? Nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento moral. Então, quando Jesus traz essa questão do pobre de espírito, né, o pobre de espírito ele significa, né, que ele não é aquela pessoa com pouca instrução, com pouca escolaridade, né, que não tenha inteligência, pouca inteligência, né, não é aquela pessoa que não questiona nada, que aceita tudo, né. O Espiritismo ele sempre esclareceu para a gente que a inteligência é o dom de Deus, né? E ela é necessária para o nosso progresso espiritual, né? Para o nosso progresso espiritual, moral. Então, portanto, não faz sentido Jesus condenar aquilo que nos ajuda a evoluir. Então, só para a gente tirar essa comparação sobre a pobreza de espírito, né? Ela não está se referindo a nesse sentido. O pobre de espírito é quem, na verdade, não se acha o dono da verdade, né? Ser pobre de espírito é não se achar melhor que os outros, né? Por causa do que sabe. É reconhecer que por mais que aprendamos, né, ainda sabemos muito pouco diante das leis de Deus. É aquilo que eu disse. Quantas vezes nós lermos o Evangelho, todas as vezes nós vamos tirar uma lição, né? Então a gente está sempre ali, cada dia posso ler, vou ler a minha vida inteira, e a minha vida inteira eu vou estar aprendendo, né? Então é reconhecer que por mais que a gente aprende, a gente ainda não sabe, né, sobre as questões de Deus. O pobre de espírito é a pessoa que aprende sem desprezar ninguém, que ensina sem humilhar, fala sem a necessidade de se impor e aceita o que pode estar errado, né? E olha e fala, puxa, eu errei isso aqui, né? Eu tenho posso ter essa humildade de reconhecer isso. Então o pobre de espírito ele tem essas qualidades, né? Em outras palavras,
é alguém que não vive cheio de si mesmo, né? Ele está desocupado do orgulho. Então, esse é o pobre de espírito. E uma forma simples de entender é pensar assim: o espírito orgulhoso, ele é igual um copo cheio de água. Se eu coloco mais água nele, ele vai transbordar, né? Então, o espírito orgulhoso, ele é cheio de certeza, ele é cheio de razão, ele é cheio de vaidades, né? E o pobre de espírito, ele está leve, ele é um copo vazio. Eu coloco água, ele vai enchendo, né? Então ele está aberto, ele está disposto a aprender, né? Então, quem está cheio de si não tem espaço para Deus. E quem é pobre de espírito tem espaço para crescer. E muitas vezes, se a gente olhar e a gente, né, pensar sobre a questão do orgulho, o orgulhoso às vezes ele é assim, né? Às vezes a gente vai falar alguma coisa, vai discutir alguma coisa, ele já sabe, né? Ele está cheio, né? Ele não vai aprender aquilo, né? Então, o pobre de espírito é o ser humilde, né? E a humildade, ela não é se diminuir, né? As pessoas às vezes confundem a humildade com se rebaixar, né? Ou se sentir incapaz, ou sem valor nenhum, né? Isso não é humildade, né? Isso é insegurança. Quando a pessoa se sente assim, incapaz, né? Sem valor nenhum, né? Isso aí é insegurança do ser, né? Não é porque ela é humilde, né? A humildade é diferente disso, né? A humildade é o quê? É reconhecer as suas qualidades sem vaidade, né? É reconhecer os seus limites, né? Sem revolta nenhuma. Eu tenho minhas dificuldades. Sou um ser humano, então sou um ser em evolução. Não sou 100% perfeito. Nessa encarnação, por mais que eu tente, eu não vou sair daqui 100%. Vou fazer o máximo, mas a gente sabe que nós somos seres imperfeitos. Então, a gente vai estar sempre em constante, né, evolução. E a humildade é a gente reconhecer isso, reconhecer as minhas deficiências, porque a partir do momento que eu reconheço as minhas dificuldades, é muito mais fácil, né, de que eu possa tratá-las, de que eu possa aprender com as minhas dificuldades, que eu possa compreender, né, para que eu possa sim estar evoluindo. Então, saber que tudo que temos pode e deve ser usado para o bem, né? A pessoa humilde sabe quem é, mas não precisa provar para ninguém o tempo todo, né? A pessoa que é humilde, ela vai ser humilde e ela não precisa ficar mostrando para todo mundo que ela é humilde. Se eu começo a mostrar para todo mundo que eu sou humilde e eu sinto necessidade disso, aí eu tenho um problema. Porque atrás dessa humildade tem um pouco de vaidade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é o perigo, né, do orgulho disfarçado, né? Às vezes o orgulho ele não aparece de forma clara, né? Ele não aparece assim de forma, né? E ele pode surgir em algumas situações, né? Na dificuldade de ouvir e de aceitar opiniões diferentes, né? A agitação quando você é corrigido, a vontade de sempre ter a última palavra. Às vezes a gente é assim, às vezes a gente conhece pessoas que são assim. Você está numa discussão, você está discutindo algum assunto, aí você fala uma coisa, a pessoa ela não consegue dar ali para o encerrado, ela vai dar a contrapartida dela, né? Então assim, ela não consegue, né? Ela não consegue se desvencilhar disso, né? E a pessoa às vezes tem a necessidade de ser reconhecido, né? De que as pessoas mencionem, né? Hoje a gente fala muito sobre, quando a gente fala da caridade, né? A gente vê muitos atos de bondade, de caridade, que a gente olha e, dependendo da situação, a gente percebe que aquela caridade, ela não é uma caridade verdadeira, né? Ela está sendo feita ali
para que a pessoa possa, vamos falar assim, né, ganhar likes, ganhar seguidores, né? A caridade deve ser divulgada? Sim, ela deve ser divulgada, mas ela jamais deve expor aquele irmão que está recebendo a caridade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando isso se torna uma ferramenta que você usa em benefício próprio, ele perde o sentido da caridade, né? Então, mas quando a gente fala de tudo isso, né, que o pobre de espírito, ele observa todas essas tendências em si mesmo, né, e tenta corrigi-las, mas sem culpa, né, mas com responsabilidade moral. Então, se eu começo a fazer uma autoavaliação e começo a perceber alguns tipos de comportamento, eu posso sim, né, começar a melhorar, né, se eu reconhecer, né, que eu tenho essas dificuldades e vou trabalhando para poder melhorar. Mas por que Jesus ligou, né, o pobre de espírito ao reino dos céus, né? Porque o reino dos céus ele começa onde? Ele começa dentro de nós, né? Então ele é um estado de paz, de confiança, de harmonia com as leis divinas. E o orgulho ele faz com que a gente tenha um conflito, né? Uma comparação e sofrimento. A humildade, ela gera paz, o aprendizado e o crescimento. Então, são antagônicos, né? O orgulho gera conflito, comparação, sofrimento, né? E a humildade, ela gera paz, o aprendizado e o crescimento. Então, quem é pobre de espírito, né, confia em Deus, sofre menos com o ego ferido, aprende mais com as experiências, e é por isso que Jesus reafirma que deles é o reino dos céus. Em resumo, ser pobre de espírito, né, é o quê? Não se achar superior a ninguém, reconhecer que ainda estamos aprendendo, usar o que sabemos para servir e não para aparecer, né? Chico que dizia muito, né, que nós viemos nesse mundo para servir, não para ser servido, né? Então, é manter o coração simples, mesmo tendo conhecimento. Quantas pessoas a gente, né, conhece ao longo da nossa caminhada que a gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa tem tanto conhecimento, mas ela é de uma simplicidade, né, de uma humildade, né, que aquilo até encanta a gente, né, de ver aquilo, né, uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta experiência de vida, e é uma pessoa simples, humilde. Em contrapartida, também encontramos, né, pessoas que, né, se acham dono da verdade, né, que são as pessoas orgulhosas, que acham que sabem tudo. A gente brinca, né, que tem os famosos agora tem, né, que a gente fala assim, aquele ali é o ChatGPT, né? Por que é o ChatGPT? Porque o ChatGPT sabe tudo, né? Tudo que você coloca lá ele sabe. Matemática ele sabe, né? História ele sabe, tudo que você quer saber, né? E a gente tem pessoas que é assim, né? Tem pessoas que sabem tudo, né? Tudo que você vai contar para a pessoa, ela já sabe, né? Ela já viu, ela já estudou, né? Então, são as pessoas que a gente encontra ao longo do caminho. E quando a gente fala de orgulho, né? O orgulho, ele pode ser de duas maneiras, né? Eu posso ter o orgulho intelectual, que é o que a gente está falando, que é o do conhecimento, né? E o orgulho moral. Então, o indivíduo, né, orgulhoso, né, do próprio saber, ele tende a fazer o quê? A rejeitar, né, o que ele não compreende, a reduzir o universo das próprias capacidades. Então essa postura ela gera uma falta de segurança, né, que impede a fé raciocinada e o progresso espiritual. O espírito, convencido da sua autossuficiência, ele fecha-se às leis divinas. Então, se a gente olhar um pouquinho
e fala um pouco sobre, né, essas duas formas, né, mais comuns aí do orgulho, que é o orgulho intelectual e o orgulho moral, né? Ele nem sempre, né, aparece de forma evidente. Muitas vezes ele surge ali disfarçado, como nós comentamos anteriormente, e às vezes ele passa até despercebido, né, para quem o carrega, né, para quem tem. Às vezes a pessoa ela não percebe, né, ela acha que para ela está tudo bem, né, para ela aquilo ali não tem nada, né. Então, falando do orgulho intelectual, o orgulho intelectual ele acontece, né, quando a pessoa se sente superior por causa do saber. É aquilo que eu disse, é o ChatGPT, né, o nosso amigo ChatGPT. Ele sabe tudo, né? Então ele se sente superior com aquele conhecimento que ele tem, né? As pessoas que têm uma alta, né, formação intelectual, né? Às vezes o que você vai conversar com ele, ele já leu, ele já estudou, ele já viu um artigo que se refere àquilo, né? Ele já fez uma pós-graduação que ele viu, então assim, todos o que você leva, ele tem aquilo como, né, faz parte dele aquilo, né? Então, ele não está no fato, né, de estudar ou ter conhecimento, né? O estudar e ter conhecimento ele é até positivo. O problema é quando esse conhecimento ele passa a ser usado com outro propósito, que é o propósito do quê? De diminuir os outros, ser mais que os outros. Eu sei mais que você, né? De impor a sua opinião. Eu estudei mais, então a minha opinião ela tem mais peso, né? E de negar tudo aquilo que não se compreende, né? Quando você leva um assunto que a pessoa não compreende, ela acaba, né, por se negar aquilo. Como que a gente pode perceber, né, como que esse orgulho ele aparece no dia a dia? O orgulho intelectual ele se manifesta em atitudes simples. E aí eu vou falar algumas aqui que é bom a gente começar a fazer um mapeamento para ver, até para a gente, né? Porque quando eu fiz esse estudo aqui, eu falo que quando a gente faz um estudo, o primeiro que aprende sou eu, né? E olha que eu aprendo, hein? Porque tem muita coisa que eu ainda preciso melhorar, né? Então, primeiro a gente fala assim, ó, a dificuldade de ouvir quem pensa diferente. Hoje a gente vive um mundo, uma época, né, no nosso país, que as pessoas perderam o prazer de discutir, né? Ninguém discute mais, né? O lado A está errado, está certo, e o lado B está certo, e nenhum dos dois que fala mais, né? Então as pessoas não conseguem mais aceitar aquele que pensa diferente, né? E então assim, isso acaba por criar um monte de atritos, né, que a gente tem entre amigos, entre familiares, né, simplesmente por essa questão de não conseguir ouvir quem pensa diferente. A pessoa pode pensar diferente, né, e deve pensar diferente, né, mas a gente tem que ter a capacidade de entender, de saber ouvir e de respeitar, né, quem pensa diferente da gente. A desvalorização de opiniões mais simples, né? Às vezes uma opinião de alguém, uma pessoa simples, a gente acaba por, né, não dar tanto interesse. A necessidade de corrigir todos o tempo todo. A gente está sempre querendo corrigir alguém. Sempre, quando a gente começa a sempre querer corrigir alguém, porque sempre a gente está certo, aí a outra pessoa está errada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, né? E a rejeição do que não cabe à própria lógica. Se aquilo ali não faz parte daquilo que eu entendo como lógico, como sendo correto, para mim não serve, né? Então a pessoa, ela pensa mesmo sem perceber, né?
Se eu não entendo, não pode ser verdade. Né? Se eu não consigo entender, isso aí não é verdade, eu não acredito que seja. Né? E por que isso é um problema espiritual? Né? Porque Deus e as leis espirituais são muito maiores do que a nossa compreensão atual. Quando alguém acredita que só existe o que ela entende, ela fecha as portas para aprender mais. O orgulho intelectual, ele impede a fé raciocinada, pois ela substitui a confiança em Deus pela confiança excessiva em si mesmo. E quando a gente olha o orgulho moral, né? O que é esse orgulho moral? O orgulho moral, ele é ainda mais delicado, pois ele costuma parecer disfarçado de virtudes. E ele acontece, né, quando a gente se julga melhor que os outros, quando a gente acredita que já evoluiu mais, né? Quando a gente sente o prazer em apontar os erros alheios, né? E a gente pode ter vamos falar assim, esse orgulho moral, ele pode ser externamente, né? A pessoa pode parecer correta, religiosa ou comprometida com o bem, né? Ou internamente, né? Porém, pode haver julgamento, dureza e pouca compaixão. Então, alguns exemplos comuns de orgulho moral, ele aparece quando a gente critica alguém, né? Alguém critica muito, mas perdoa pouco. Se irrita quando é contrariado, sente dificuldades em reconhecer erros e cobra os outros, né, o que não consegue viver. Se a gente fizer aqui um cheque aqui, um desses pontos aqui que a gente tica, viu? A gente tem pontos aqui que a gente, né? Rafa? Tem pontos aqui que a gente fala, opa, peraí um pouquinho, né? Então, são coisas que às vezes a gente olha e a gente não percebe no nosso dia a dia, né? Esse é um ponto importante do estudo, né? De se revisitar, de se entender, de analisar, de ver aquilo que eu estou, né? Porque eu falo que quando a gente pega o estudo, né? O estudo ele serve para a gente, né? Igual quando eu faço o estudo ele serve para mim, né? Eu estou fazendo ele, né, para a gente estudar, mas ele serve para mim. Então eu estou aplicando ele para mim, né? Então às vezes a pessoa pensa, né? Eu não faria isso. Se todo mundo fosse como eu, o mundo seria melhor. Olha só, pensou? Se todo mundo fosse como eu estava perdido. Porque assim, né? Olha só, onde que está a minha humildade? Quando a pessoa pensa isso aqui, onde está a humildade dela? Né? Mas enfim, né? Então esse pensamento, ainda que sutil, ele revela comparação e superioridade. E por que esses orgulhos, né, tanto o intelectual quanto o orgulho moral, eles são perigosos? Porque ambos afastam o espírito do ensinamento de Jesus. E o que Jesus nos ensinou? Ele nos ensinou o quê? O amor acima da razão fria, a humildade acima da vaidade e o serviço acima da superioridade. O orgulho intelectual, ele endurece a mente, mas o orgulho moral, ele endurece o coração. Então, um coração endurecido, ele tem dificuldades de amar, de perdoar e de compreender. E como a gente pode identificar, né, esses orgulhos em nós mesmos? É o que eu estava falando antes. Através do quê? Uma autoavaliação. Eu tenho que me autoavaliar, né? Eu tenho que entender, né? A doutrina nos convida a fazer essa autoavaliação, né? Não a fazer o julgamento dos outros, né? Ela serve para nós. Eu faço em mim. Primeiro eu aplico o teste para mim,
né? Porque o teste é importante para mim, né? Então, algumas perguntas, né, que a gente pode fazer é o seguinte, né? Eu fico incomodado quando alguém me corrige? Muita gente fica, né? Eu fico às vezes, né? Eu preciso sempre ter a última palavra. A última palavra sempre tem que ser minha, né? Eu sinto prazer em mostrar que eu sei mais, né, que o outro. Eu critico com mais facilidade do que ajudo. Isso aí é igual um memezinho, né? Que esses dias eu vi. A fila da crítica, ela estava comprida, né? A fila de quem ajuda, tinha os dois só. Então, assim, é muito mais fácil criticar do que ajudar, não é verdade? Né? Então, assim, a gente tem que fazer isso e responder com sinceridade para a gente. Né? O que é isso? O que é isso? O que eu sinto em relação a isso? Né? Essas perguntas, né? E responder com sinceridade, né? Porque é aquele negócio, quando a gente reconhece os nossos erros, os nossos defeitos, é muito mais fácil para que eu possa melhorar, né? Se eu sei que eu sou assim, eu começo a olhar, espera um pouquinho, eu preciso melhorar esse aspecto aqui, né? A pessoa fala, deixa eu ouvi-la primeiro, né? Às vezes ela tem razão e eu que estou errado, né? Então a gente tem que fazer esses questionamentos. O caminho oposto a esse, né, ao orgulho, né, seja intelectual ou moral, é o que? É o caminho da humildade e da compreensão. A humildade, ela não elimina o conhecimento nem o senso moral. Ela apenas coloca tudo no lugar certo. A pessoa humilde, ela sabe, mas ela não exibe. Ela corrige, mas corrige com respeito. Ela discorda, mas sem desprezar o posicionamento do outro, né? Ela reconhece os erros, mas sem se humilhar. Reconheço que eu estou errado, mas não precisa se humilhar para reconhecer o seu erro, né? Então, ele entende que todos, né, estamos em aprendizado e cada um no seu tempo. Então, uma conclusão, vamos falar assim, simples desses pontos é o quê? O orgulho intelectual e o orgulho moral são ferramentas, são barreiras invisíveis. Eles não impedem que as pessoas saibam ou façam, mas eles impedem que elas, de fato, amem e compreendam de verdade o verdadeiro sentido do amor, né, da compreensão. Então, ser um espírito, né, um pobre de espírito, como Jesus ensinou, é abrir mão da superioridade, aprender com todos, crescer sem pisar em ninguém. Quando a inteligência caminha com a humildade e a moral caminha com a compaixão, o espírito se aproxima de fato do reino dos céus. E a humildade, né, e a simplicidade, na verdade, elas são, né, virtudes fundamentais. A humildade, né, ensinada por Jesus, ela é inseparável da simplicidade de coração, né? E simples é aquele que não duplica intenções, não age com máscaras, né? Não cultiva interesses ocultos e pratica o bem sem ostentação. É aquilo que eu estava falando no comecinho, né? Sobre a prática da caridade. Praticar a caridade sem ostentação. Eu não preciso praticar a caridade de forma, né, que eu tenha ali estar ostentando, diminuindo o irmão que está recebendo, né? Então a simplicidade, ela é a expressão natural da humildade verdadeira, onde não há orgulho, né? Não há necessidade de aparentar. E nesse sentido, a doutrina espírita, ela nos ensina que a humildade é a base de todas as virtudes.
E o orgulho é a raiz da maioria dos nossos vícios morais. Por isso, o progresso espiritual não se mede pelo acúmulo de informação, mas pela transformação interior. Quando Jesus fala dos pobres de espírito, ele está apontando para duas virtudes que caminham juntas, a humildade e a simplicidade. Essas virtudes, elas não são opcionais no caminho espiritual, elas são a base de todas as outras. Sem humildade e simplicidade, o amor se torna frágil e a fé se torna orgulho disfarçado e a caridade perde a sua pureza. E o que é essa humildade de forma simples? A humildade é saber quem somos de verdade, sem exageros. Não é se achar menos do que os outros, nem fingir que não temos qualidades. A humildade é sim, reconhecer que nós temos virtudes, mas ainda temos muitos defeitos. Porque é isso que nós temos, né? Nós temos aí algumas virtudes, mas o tanto de defeito que a gente tem, olha, a gente tem, muito para poder melhorar ainda. Reconhecer que erramos mesmo querendo acertar e que dependemos de Deus para poder evoluir. A pessoa humilde, ela não precisa se afirmar o tempo todo, Ela não vive para provar que ela está certa. E o que a humildade não é? Muitas pessoas às vezes confundem a humildade, com a submissão excessiva, com o medo de se posicionar, com a falta de opinião, com a baixa autoestima, E isso não é humildade, isso é insegurança ou medo de desagradar. Jesus foi humilde, mas jamais foi omisso, Ele sabia quem era e falava com firmeza e sem orgulho. E aí nós temos a simplicidade do coração. A simplicidade é a forma como a humildade aparece, no nosso dia a dia. Então, ser simples é o quê? É agir sem segunda intenção, falar o que é necessário sem complicar, é fazer o bem sem querer aparecer, viver com menos máscaras. A pessoa simples, ela é verdadeira, ela não tenta parecer melhor do que é. E é a simplicidade, genuína, E aí a gente tem a simplicidade não genuína, Que é o quê? Ser simples não significa, a simplicidade, ela não é ingenuidade, ser simples não significa ser ingênuo ou bobo, É que a gente fala, de bobo eu só tenho a cara e o jeitinho de andar. Então, a gente tem sim, a simplicidade, ela não significa ser ingênuo ou ser bobo, A simplicidade, ela não elimina, o cuidado, ela não ignora a razão, ela não impede o discernimento, ela apenas evita a malícia e o jogo de interesse e a vaidade, A humildade e a simplicidade, no nosso convívio diário, elas aparecem ali em pequenas atitudes, como ouvir com calma, antes de responder, pedir desculpa sem justificar demais, aceitar ajuda sem constrangimento, reconhecer quando a gente não conhece, não domina algum assunto, São gestos simples, mas que para o orgulhoso é muito difícil. Para o orgulhoso reconhecer que ele está errado é muito doído, E para a pessoa humilde ela já tem, uma maior facilidade em relação a essas situações. E por que essas virtudes são tão importantes, Porque elas abrem espaço para Deus agir em nós. Quem é humilde aprende mais, quem é simples sofre menos. O orgulho, ele cria resistência à comparação e à disputa. E a humildade, ela gera paz, a confiança e o crescimento. É por isso que o Evangelho ensina que o reino dos céus começa com essas virtudes.
Um exemplo claro que a gente tem, né, dentro da nossa doutrina espírita em relação, a gente fala de humilde, né, os relatos que a gente ouve, né, sobre o Chico Xavier, né, que mesmo com um grande conhecimento que ele tinha, com todas as responsabilidades, ele se colocava como servidor e nunca como dono da verdade. E esse comportamento ensina que quanto mais aprendemos, mais simples devemos nos tornar. E quanto mais crescemos espiritualmente, mais precisamos aparecer. Concluindo essa parte, essa questão sobre a humildade e a simplicidade, elas, na verdade, são virtudes, né, distantes ou difíceis de entender. Elas não são virtudes distantes ou difíceis de entender. Elas são vividas no nosso cotidiano. Então, ser humilde é não se achar melhor que o outro, é não se sentir ofendido, né, com facilidade, é não ter vergonha de aprender. E ser simples é viver com verdade, é fazer o bem sem barulho, caminhar com leveza, né? Essas virtudes, elas não nos diminuem, elas nos libertam. E o que isso tem a ver com o reino dos céus, né? O reino dos céus como estado de consciência. À luz do Espiritismo, o reino dos céus, ele começa na consciência pacificada. Ele manifesta-se na harmonia interior e ele expressa na vivência do amor, da caridade e da justiça. O espírito humilde, livre da tirania do ego, ele já começa a experimentar esse reino, né? Ainda que encarnado, pois ele vive em consonância com as leis divinas. Então, o reino dos céus não está distante de nós. O reino dos céus ele não está em outro lugar. O reino dos céus ele está dentro de nós, né? Então Jesus ele nos ensina, né, que o reino dos céus, o reino de Deus, ele não vem com sinais exteriores, né? Porque ele começa no íntimo do espírito. E isso significa que ele não depende de classe social, de religião, de conhecimento, né, intelectual, de condição material, né? O reino dos céus, ele é como a pessoa vive por dentro, né? Como ela reage às suas dificuldades do dia a dia, como ele trata os outros, como ela lida com o próprio ego, né? É ter um estado de paz interior. O reino dos céus, e ele se manifesta quando o espírito demonstra confiança, né, no Criador, ele aceita as provas da vida, né, ele compreende aquilo que ele sofre, né, menos com orgulho ferido, e ele encontra um sentido para as suas dores. Quando a gente começa a entender um pouco mais as dificuldades da vida, a gente começa a viver melhor, né? Mais que a gente sofra, mas a gente, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, e aí, com as dificuldades dele, né? E aí a gente estava falando, eu falei, poxa, nós estamos no mundo de expiação e prova. Você achou que você ia vir aqui passar férias? Não, né? A gente vem aqui para passar as nossas provas, as nossas expiações, as nossas dificuldades, né? Então, quando a gente começa a entender, a compreender isso, né, a gente começa a lidar com essas dores, né, de forma mais leve. E por que Jesus ligou o reino dos céus, né, aos pobres de espírito? Porque o orgulho, ele impede a entrada, né, nesse estado interior. Tudo aquilo que nós falamos, o orgulho gera comparação, cria disputas, alimenta ressentimentos, provoca ali revoltas e dificuldades, e o pobre de espírito não. Ele aceita para aprender, ele reconhece os seus limites, confia na justiça. Então, por isso que Jesus afirma que deles é o reino dos céus, né? Não será a medida, né? Não será, né? Já é na medida em que vive essa consciência, pois o reino dos céus ele começa agora, né?
muitas das pessoas acreditam que não, né? Que o reino dos céus, eu vou ter o reino dos céus depois que, né, eu desencarnar, depois que, enfim. E não, o reino dos céus ele começa agora. Ele começa quando a gente faz a nossa reforma íntima, né? Ele começa quando a gente aprende a perdoar. Ele começa quando a gente deixa de competir com o outro, né? Quando a gente aceita que a gente não tem razão o tempo todo, quando a gente faz o bem sem esperar algo em troca, né? Quando eu ajudo alguém sem esperar que, né? Eu falo assim, vou ajudar esse aqui, né? Vou dar aqui uns 10 reais para ele aqui, vou jogar na Mega Sena amanhã, né? Vou ver se, né? Então não é assim que funciona, né? Então, quando a gente faz, né, algo assim verdadeiro, estou ajudando, estou doando de coração, né? E cada escolha moral, né, correta, ela é um passo, né, para esse reino dos céus, né? Um exemplo do dia a dia, né? A gente, né, igual a gente sempre vê, né, duas pessoas passam pelo mesmo problema e a forma como essas duas pessoas encaram esse problema, né, a gente vê, né, o caminho de cada uma, né? Uma se revolta, reclama e acusa, né? Para ela foi errado, né? Aquele negócio, né? Por quê, né? Sempre quando acontece alguma coisa, a pessoa fala, por que comigo, né? E a outra pessoa não, ela já compreende, ela entende, ela já não faz a pergunta do porquê, já pergunta para quê? Por que isso está acontecendo comigo? É para alguma coisa, ou é para eu melhorar, é para eu passar por isso, né? Um caminho que eu tenho que percorrer. Então, a outra, né, essa pessoa, ela sofre, mas ela confia, ela aprende e segue, né? E tem, então, o reino dos céus como resultado, né, da reforma íntima, né? O Espiritismo ele nos ensina que o progresso espiritual acontece de fora para dentro, ao nosso entorno, para nós? Não, ele é de nós, ele é de dentro para fora. Então é a nossa reforma íntima, de cada um, é a nossa autoavaliação, é eu entender, é eu compreender as minhas dificuldades, né? Então, pensando nessa conclusão do reino dos céus, né? O reino dos céus, ele não é um prêmio distante, mas ele é uma construção diária. Nós vamos construir esse reino dos céus dentro de nós todos os dias, através do nosso coração humilde, da nossa mente tranquila e da nossa consciência em paz. Quando Jesus disse que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito, ele não estava dizendo, em outras palavras, felizes aqueles que já aprenderam a viver em paz consigo mesmo e com Deus. Pensando um pouco em alguns exemplos que a gente tem, né, no meio espírita, né? A gente pensar em termos de simplicidade como um testemunho vivo, né? A gente mencionou a questão do Chico, né? Que mesmo diante de todo o reconhecimento que ele tinha, né, público, né, de todas as obras que ele psicografou, né, ele nunca atribuiu isso a ele, né? Ele sempre atribuiu, né, a Deus e aos espíritos, né, o mérito daquele trabalho realizado. Então, essa postura dele, ela ilustra com clareza, né, o pobre de espírito, no sentido, né, evangélico, rico em amor e pobre em vaidade, né? A humildade aplicada no cotidiano, né? A gente pegar algumas exposições do Divaldo, ele sempre, né, enfatizava, né, que a verdadeira humildade se revela nas pequenas situações do dia a dia. Aceitar, né, as correções, saber ouvir, perdoar as ofensas e servir sem esperar retribuição. E tomar cuidado com a falsa humildade, né? Raul Teixeira ele alerta para o risco, né, da humildade aparente, que é quando o indivíduo se diz humilde, mas se ressente ao não ser reconhecido, né? A humildade real, ela não precisa ser anunciada, né? Ela se manifesta naturalmente no comportamento. E já caminhando aqui para o final, a gente pegar uma síntese, né,
doutrinária, à luz da codificação espírita, ela pode enfatizar, né, que o pobre do espírito, né, é o espírito desapegado do orgulho. A humildade, ela é condição para o aprendizado espiritual. O orgulho, ele é o obstáculo. O reino dos céus, ele começa dentro de nós pela reforma íntima. Jesus não exaltava a ignorância, mas ele convida a lucidez humilde, a inteligência aliada ao amor e a razão subordinada à moral. Reunindo os ensinamentos de Jesus de forma simples, né? Depois a gente refletir um pouco sobre o que significa ser pobre de espírito, né? Sobre o orgulho, a humildade, a simplicidade, o reino dos céus. É importante juntar tudo em uma única, né? É uma compreensão única e fácil de guardar, né? A síntese doutrinária, ela é exatamente para isso, transformar os conceitos em entendimento prático. Então Jesus, ele nos ensina, né, que o caminho espiritual, ele começa de dentro de nós. E o maior obstáculo não está fora, mas no orgulho. E a verdadeira grandeza, ela está na humildade, né? E caminhando aqui para o nosso, só para a gente concluir, né, uma frase que resume, né, todo esse estudo, ela é o seguinte: ser pobre de espírito não é viver o próprio ego, é aprender a amar, a confiar, sem precisar se sentir maior que ninguém. Era isso, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Viu?